Muitos empreendedores, muitas empreendedoras dizem que querem ser vistos, querem crescer, querem mais clientes. Mas quando aparece a oportunidade real de serem ouvidos, algo estranho acontece. Ficam em silêncio. Se isto também te acontece, então este episódio é para ti. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá! Empreendedores com os quais eu trabalho têm uma grande dificuldade. Querem aparecer, querem ser vistos, querem mais clientes. No entanto, o silêncio apodera-se deles. Não publicam, não dizem o que pensam e muitas vezes nem se apercebem bem porquê. E a pergunta deste episódio é se o medo que tu tens não fosse de falhar, mas sim de ser ouvido. Será que isto te acontece? Fala-se muitas vezes no medo da exposição. Muitos empreendedores, muitas empreendedoras, principalmente as empreendedoras, queixam-se deste medo da exposição. Já é quase um slogan. Eu tenho medo de aparecer, não sei muito bem como é que hei de aparecer, tenho vergonha, não quero mostrar a minha cara. Mas será que o problema é verdadeiramente esse? Não, nem sempre. Muitos publicam stories, fazem lives, escrevem posts, mas o seu medo não está exatamente na exposição. Está sim em assumir verdadeiramente uma posição. Sim, isso é que é o problema, o grande problema. Ter uma voz, ter uma bandeira, partilhar realmente aquilo que é a sua opinião, aquilo que elas acreditam, e há muitas vezes que está relacionado com as suas histórias e com quem são. Muitas vezes as pessoas têm uma voz, mas não associam a sua voz a uma ideia, não associam a sua voz a uma opinião e pensam que basta apenas esperar pela consistência que a coisa vai acontecer. Mas na verdade, se não estiveres verdadeiramente associado a um posicionamento, se não escolheres o teu posicionamento, se não escolheres a tua bandeira e a mostrares ao mundo, a consistência é um fator que vai demorar muito, muito, muito tempo a gerar os verdadeiros resultados. Quando nós, quando nós começamos a partilhar as nossas ideias, a mostrar verdadeiramente a nossa bandeira, acontece algo que muita gente não antecipa. E isto começa a ser um peso. As pessoas começam a dizer coisas como: ouvi aquilo que disseste, aquilo que tu partilhaste fez-me pensar, concordo contigo, e isto cria responsabilidade. Responsabilidade pelas nossas partilhas, responsabilidade pelas nossas opiniões, responsabilidade pela nossa bandeira. E, na verdade, isto faz com que não sejas apenas uma pessoa a falar. Não, isto faz com que tu comeces a ocupar um espaço. E quando tu começas a ocupar esse espaço, muda a forma como os outros te veem e como tu própria te vês. E muitas vezes é difícil lidar com esta responsabilidade. Principalmente quando tu começas a criar um movimento, tu começas a mostrar a tua bandeira e começas a ter algum receio. Receio que esse movimento e que essa bandeira seja maior do que tu. E que tu não saibas muito bem como lidar com isso. Mas olha, quero partilhar contigo que acho que isto acontece a toda a gente. Quando nós verdadeiramente acreditamos em algo e que temos a nossa bandeira, começamos a racionalizar demais e o medo quase que se apodera de nós. E muitas vezes paralisamos. Até fazemos as coisas, mas não, quase que não queremos que as coisas boas aconteçam. E então isto quase que se torna aqui uma bola de neve, que é esta responsabilidade e este medo que algo que esteja a ser criado seja muito maior do que eu, passa aqui a impor-se e a ocupar um espaço maior do que o nosso próprio posicionamento. E isto faz com que não seja muito simpático e seja difícil de lidar com a situação. E então o que é que muitas vezes acontece? Começam a chegar os sabotadores. Começa a chegar o síndrome do impostor, porque tu começas a preparar os conteúdos, mas nunca publicas, começas a planear, mas nunca o projeto vai para a frente, começas o projeto e depois deixas,
dizes que ainda não é o momento, que ainda não está perfeito, mudas constantemente de direção. Será que isto já te aconteceu? Será que te revês nesta partilha que eu estou a fazer contigo? Porquê? Porque isto não é a falta de ideias e não está nada relacionado com falta de ideias. Está relacionado, sim, com tu evitares o momento para seres vista, para seres ouvida, para assumires a tua própria responsabilidade. Então, há que lidar com estes sabotadores todos que vão acontecendo. Primeiro identificando-os, sabendo que eles estão a começar a aparecer, tomando esta consciência e depois começando a lidar com eles, colocando metas e objetivos mais curtos, responsabilizando com alguém, assumindo um compromisso público. Estas estratégias podem ser estratégias úteis realmente para fazer acontecer e para que, acima de tudo, sejas visto, sejas vista de uma vez, sejas ouvido, sejas ouvida de uma vez e assumas o teu posicionamento. Ocupes o teu espaço no mercado e que não tenhas demasiado medo de o fazer. Isto acontece muitas vezes em podcasters que vêm ter comigo e que, pelo meio do caminho, começam a surgir problemas e mais problemas de assumirem a sua própria voz, de partilharem a sua própria voz. Então, o facto de nós, no PodLab, trabalharmos semanalmente e assumirmos aqui tarefas de uma semana para a outra facilita. O facto de assumirmos compromissos públicos, a data de lançamento do episódio e do podcast é um destes compromissos públicos que ajuda muito a fazer acontecer. O facto de fazermos isto em grupo também é algo que facilita imenso que os projetos venham cá para fora. Então, é exatamente estas estratégias que eu utilizo dentro do PodLab para fazer acontecer. E estas estratégias que eu acabei de partilhar aqui contigo, tu também podes utilizar. Então, e para finalizar, queria realmente aqui partilhar aqui duas coisas contigo. Se ninguém te ouve, ninguém te vai seguir, ninguém vai acreditar no teu projeto e, consequentemente, o teu sucesso não vai acontecer. E depois, quando nós temos uma marca, há que aceitar algo simples, que o reconhecimento é algo que se constrói com tempo, é algo que se constrói passo a passo, não com perfeição e não ao fugir das situações. Há que ocupar o nosso espaço. E esta é a mensagem que te deixo aqui para finalizar o nosso episódio. Espero que faça sentido para ti. E se realmente quiseres começar o teu podcast de uma vez por todas, o desafio Desenha o teu podcast de negócio em 7 dias provavelmente deve estar a começar na próxima segunda-feira. Envia-me uma mensagem pelas redes sociais ou envia-me um e-mail e vamos juntas começar o teu podcast de uma vez por todas. Fica à tua espera. Mais um episódio que chega ao fim, mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir este podcast, se este podcast fez sentido para ti. Um beijinho muito sonoro. Schmack!